A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Saudações fraternais em Cristo Jesus. Eu espero que estejas a gozar de boa saúde. E aproveito para desejar boas-vindas, não é? A mais uma edição deste espaço Parar para Pensar, que é um espaço que, diria assim, de forma às vezes um pouco agressiva, às vezes de forma mais confortável, nós tentamos abordar aqui os nossos assuntos, não é? É verdade que numa linguagem mais, eu diria, mais angolana, às vezes a gente morde, parecemos um pouco inconvenientes, depois a gente sopra, mas as conversas se fazem assim, não é? As conversas são feitas de atacar e defender-se, não é? Para tentarmos trazer ao de cima aqueles assuntos que certamente carecem a nossa atenção. E hoje não vamos fugir à regra, trazemos mais um tema de conversa para nós podermos pensar à volta e em torno do mesmo assunto. Hoje o tema que trago é coisas que parecem loucas, não é? Coisas que possam parecer agora loucas na cabeça de determinadas pessoas. Mas antes que eu avance, permita-me que eu leia o texto de hoje, não é? O texto sagrado, o texto da Bíblia, achado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 ao versículo 22, não é? Está escrito assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e, no entanto, loucura para os gregos. Coisas que para alguns já começa a parecer loucura. Eu assisti a um vídeo no TikTok que alguém mandou para mim. Por acaso o vídeo estava em inglês, eu entendi algumas coisas. O autor do vídeo parou numa das ruas, penso que é de Londres, parou em plena rua e foi perguntando aos transeuntes se eles acreditavam em Cristo. Ele fazia as perguntas em inglês, não é? Perguntando às pessoas se elas acreditavam em Jesus. E 99% das pessoas que ele abordou, penso que mais de 10, 20, 10 talvez menos, afirmavam categoricamente que não. Outras simplesmente passavam de relance e acenavam a cabeça negando categoricamente. E chamou-me bastante atenção, e depois fui rolando outros vídeos e fui notando comportamentos como que semelhantes. Por quê? Porque chegamos a uma altura que as coisas simples do Evangelho, elas começam a ser encaradas por algumas pessoas como se fossem loucura, não é? Como se fossem coisas que não cabem na cabeça de pessoas pensantes, digamos assim. Né? Portanto, o Evangelho começa a ser, em alguns casos, as coisas do Evangelho começam a ser vistas como que apenas encontrar espaço na cabeça de pessoas que precisam de alguma habilidade intelectual para refletir com mais profundidade, não é? Alguns começam a acusar que o Evangelho sobrou para aquelas pessoas que têm dificuldades de fazer perguntas profundas a respeito da vida, a respeito do futuro, a respeito de elas mesmas. Mas será que isto é verdade? Será mesmo que o Evangelho agora tornou-se assunto de pessoas que têm a cabeça por consertar, digamos assim? Por exemplo, já começa a parecer loucura afirmar assim: Cristo voltará do céu para buscar a igreja. Alguém pode estarrecer-se, assustar-se e dizer que isto não cabe na cabeça de um ser pensante. Ou se alguém estiver doente e nós dissermos assim: para além de ir ao hospital, nós vamos associar o tratamento hospitalar à nossa oração, porque nós cremos que o nosso Deus nos ouve e no seu tempo Ele nos pode responder, porque nós cremos na intervenção miraculosa e sobrenatural de Deus. Bom, para alguns isso já começa a parecer um filme de terror, começa a parecer uma longa-metragem para Hollywood ou outras cadeias cinematográficas.
Mas aqui é onde realmente as águas ficam separadas. O Evangelho de Cristo possui esta característica, não é? O primeiro é que o Evangelho é simples. E geralmente as coisas simples complicam as pessoas que se mostram complexadas, passo o termo, com determinadas coisas. O Evangelho é tão puro e tão simples que as pessoas que se agigantam em sua própria sabedoria têm dificuldades de compreender o Evangelho. E é como que querendo dar de comer a uma girafa, às vezes a girafa tem mais dificuldades de comer o que está debaixo, não é? Ou no solo, do que aquilo que já está alto, ou seja, acessível à sua altura. O Evangelho é simples, não é? E na sua simplicidade, o Evangelho nos confronta, ele é confrontador. E para além da sua confrontação, o texto que eu li afirma categoricamente, nas entrelinhas sobretudo, não é? Que o Evangelho é, afinal, o reflexo da sabedoria de Deus. Ora bem, eu repito o texto que eu li, porque visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua sabedoria, aprove a Deus salvar os homens para a loucura da pregação. Aqui o apóstolo Paulo usa essa ironia de loucura justamente para justificar que, na era em que ele escreveu este texto, afirmar, por exemplo, que Cristo ressuscitou dos mortos era visto como uma loucura. Era visto como um assunto que só teria espaço na cabeça de pessoas iletradas e não na cabeça de pessoas que têm uma formação avançada ou que vivam em ambientes urbanos onde as pessoas supostamente têm uma forma mais avançada de pensar. Mas afinal, biblicamente, nós queremos que a simplicidade do Evangelho é a beleza do Evangelho. O Evangelho é simples, ele é confrontador e, acima de tudo, o Evangelho reflete a própria sabedoria de Deus. Então, iremos dizer que se todo o Evangelho é supostamente um conglomerado de erros, é todo um conjunto de sentenças construídas na base daquilo que é ilógico, daquilo que não faz sentido, então isto coloca em causa todo o conhecimento que nós temos a respeito da sabedoria de Deus. Dito de outra forma, se afirmarmos que o Evangelho é um conjunto de sentenças sem nexo, então nós estamos afirmando também que a própria sabedoria de Deus não se constitui em si mesma em algo que aponte para algo construtivo. Ou seja, quando nós agredimos a pureza da simplicidade do Evangelho, quando nós questionamos a confrontalidade do Evangelho e quando nós negamos a reflexão, aqui reflexão é o brilho da sabedoria de Deus que se expõe, que é passível de ser verificada no Evangelho, nós estamos colocando em xeque, estamos colocando em causa tudo quanto sabemos a respeito da pureza, da grandeza e da suficiência da sabedoria de Deus. Não adianta aqui afirmar que eu creio em Deus, eu sei que Ele é poderoso, mas que, no entanto, não acredito nessas coisas de igreja e de fé. É impossível separarmos a natureza de Deus do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é a forma como Deus acessivelmente se faz chegar a nós e nós podemos ter conhecimento do seu amor, da sua bondade. Eu espero que para ti as coisas do Evangelho não pareçam loucura. Fique bem, até a próxima edição e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.